Então, são formas diferentes de se trabalhar com sistemas distribuídos, utilizando virtualização ou containerização, e vamos poder aprender durante essa aula quais são as principais definições, características de cada um, quando é mais interessante você utilizar um conceito ou outro, e assim vamos entender melhor como cada um funciona e quais as suas diferenças. Eles têm algumas semelhanças, né, tanto esses dois conceitos, mas há questões diferentes entre eles. E assim chegamos ao fim dessa nossa disciplina, né? Nas duas primeiras aulas, fazendo um breve retrospecto aqui, trabalhamos com as redes, vimos aspectos físicos da rede, como tipos de cabeamento, meios de comunicação, os hardwares utilizados, os roteadores, os switches. Em seguida, trabalhamos com aspectos lógicos e de projeto de redes, quando pensamos no modelo de referência em camadas, que são os modelos OSI da ISO e o modelo TCP/IP, e a definição de protocolos e serviços. Vimos os principais protocolos e serviços que atuam em cada uma das camadas de rede. E também estudamos o protocolo IP, que é o protocolo mais importante quando falamos em redes de computadores, pois é por meio dele que é possível endereçar e estabelecer esse canal de comunicação entre os dispositivos na rede. Sobre o protocolo IP ainda, vimos questões sobre como dividir uma rede em sub-redes, como calcular as máscaras de sub-rede. É um processo, eu reforço para que você aprofunde seus estudos nisso, pois ele é um pouco mais complexo de se entender mesmo, mas qualquer dúvida sobre esse assunto, você pode enviar a sua dúvida no nosso ambiente virtual de aprendizagem, que eu estarei auxiliando você juntamente com o seu tutor à distância a entender melhor todo esse conceito, que por vezes pode ser um pouco complicado de se entender mesmo, essa divisão de uma rede em sub-redes e como efetuar esse cálculo da máscara, fazer todo o gerenciamento dos bits de um endereço IP para se calcular, então, cada uma das sub-redes e quais o número de hosts que eu posso ter, quais são as classes e tudo mais. Pois bem, depois entramos na parte de sistemas distribuídos. Vimos as principais definições de sistema distribuído. Estudamos o middleware, que é o principal componente de um sistema distribuído. É ele quem faz a interação entre o sistema operacional e as aplicações das diversas máquinas conectadas entre si, que faz todo o gerenciamento, a divisão de onde as aplicações estarão sendo processadas, conceitos de cluster, grid, entre outros aspectos fundamentais a sistemas distribuídos. Então hoje vamos ver aqui no quadro, como eu mencionei já, vamos trabalhar principalmente com virtualização e containerização. Vamos ver as principais diferenças entre os dois e, claro, as suas semelhanças também. E vamos finalizar esse nosso estudo com uma simulação de containers e também, de certa forma, um pouco de virtualização, mas é principalmente com containerização, utilizando a plataforma Docker, tá? Que é uma plataforma muito interessante, muito simples de se utilizar para você efetuar essa criação de containers para hospedar uma aplicação, rodar algum tipo de serviço, entre outras diversas possibilidades que você pode ter com esse tipo de tecnologia. Pois bem, eu desejo a você uma ótima aula. Lembrando que estamos online aqui no chat aula, você pode enviar a sua dúvida ao seu tutor, ele irá repassar essa dúvida e eu terei o prazer de respondê-la aqui durante essa aula para contribuir cada vez mais com o seu conhecimento e seu entendimento dessa disciplina. Pois bem, vamos iniciar então essa nossa aula. Novamente, uma boa aula para você. Iniciamos aqui com o nosso primeiro conceito. Vamos lá. A virtualização, ela é uma forma de se mapear objetos físicos de uma máquina, memória RAM, disco rígido e tudo mais, em termos de software. Então fazemos essa virtualização, essa conversão, essa transformação de algo que é físico em termos de software. E assim podemos rodar em uma máquina física
uma virtualização do sistema operacional de uma máquina de forma totalmente virtual, totalmente relacionado a software, tá? Então esse conceito de virtualização ele pode ser utilizado tanto para ambientes domésticos. Certamente você talvez possa ter utilizado a virtualização, alguma ferramenta de virtualização para emular algum sistema operacional na sua máquina, né? Caso você tenha o Windows, precisa utilizar o Linux. Para não comprar um outro computador, você pode virtualizar um Linux dentro do seu Windows e assim poder utilizar os recursos dos dois sistemas. Mas há, claro, além disso, várias outras possibilidades que a virtualização nos traz hoje em dia, principalmente relacionadas a sistemas operacionais. Nós vamos iniciar aqui então nossos estudos do quadro, começando aqui sobre a virtualização. Como eu mencionei, ela é amplamente utilizada em ambientes corporativos, mas também pode ser utilizada de forma doméstica. Eu mesmo já virtualizei várias vezes um sistema operacional de alguma distribuição Linux para usar alguns recursos específicos que eu só conseguia nesse tipo de sistema. A virtualização, então, ela fornece uma versão virtual. Então você vai fazer uma versão de tecnologias essenciais na computação. Você vai ter uma versão virtual de uma rede, de um HD, de uma memória RAM, de um processador, entre outros, tá? E com a virtualização, além de virtualizar sistemas operacionais todos de forma completa, você pode virtualizar também aplicações, tá? Um exemplo aqui seria a utilização de um site em um servidor virtual ou a utilização de uma máquina virtual, né, virtualizando algum outro sistema operacional dentro de um sistema operacional. E elas podem também ser utilizadas para criar redes como infraestrutura lógica. Então, os hardwares de rede, as ligações, a comunicação pode ser virtualizada também. Então, a virtualização ela é feita, né, por meio da virtualização de recursos de hardware. Então, a máquina virtual ela vai funcionar com os recursos de hardware em formato virtual, tá? Então, teremos uma memória RAM virtual, um disco rígido virtual, uma unidade de CD virtual também, por exemplo. E então são representadas por entidades de software. Então, esses recursos de hardware são representados por entidades de software. E nós temos aqui alguns tipos de virtualização. O primeiro deles é o mais comum, né? A utilização de máquinas virtuais para você virtualizar um sistema operacional. E uma máquina, um computador de forma total. Mas temos também a virtualização relacionadas a armazenamento, que são os SDS, Software Defined Storage, quando você necessita apenas virtualizar discos, virtualizar armazenamentos, e não todo o sistema. Temos também as redes definidas por software, quando você quer fazer uma virtualização de infraestrutura de rede, virtualizar, por exemplo, um roteador, algum ponto da rede, você pode utilizar esse recurso também. E unindo todos esses conceitos de máquina virtual, virtualização de software, de armazenamento e virtualização de redes, nós temos o que nós chamamos de um data center definido por software. Então, se você tem todos esses recursos unidos, máquina virtual fazendo a virtualização de um SO, a virtualização de armazenamento e a virtualização de rede, tudo isso compõe o que nós chamamos de um data center definido por software, tá? Então, onde nós temos a virtualização total de um data center. É possível também. Você pode virtualizar então tudo, ou pode virtualizar apenas algumas partes e aplicações. Vamos ver agora como é o modelo de uma virtualização, como são divididas os atores que participam desse processo, qual é o principal componente dentro dele. Vamos aqui no quadro, começando pela máquina virtual. Tá? Então, a máquina virtual, a virtualização, ela vai fazer uma abstração de hardware de computador para que uma máquina física ela haja como se fossem várias máquinas. Então, nós teremos uma máquina física
que nós chamamos de hospedeiro. Tá? É essa máquina quem vai possuir as diversas máquinas virtuais dentro dela. Tá? E esse hospedeiro pode ser um servidor físico, um servidor de grande porte, com capacidade para gerenciar várias máquinas virtuais dentro dele. Pode ser um armazenamento físico, onde a partir desse armazenamento físico eu faço uma rede, um armazenamento definido por software. Ou também eu posso ter, como hospedeiro, uma rede física, e aí nela eu faço uma SDN, uma rede definida por software. Tá? Esse hospedeiro, ele vai então ter diversos convidados dentro dele, e os convidados são as máquinas virtuais e as aplicações, todos rodando de forma virtual. Todos os recursos dessa máquina são virtuais, estão utilizando os recursos do hospedeiro, os recursos físicos do hospedeiro, porém, todos aqui de forma virtual. Para o usuário final, então, não vai fazer diferença se a máquina é virtual ou física. Essa é uma grande vantagem da utilização de máquinas virtuais, o que para o usuário não faz diferença. E muitas vezes é mais barato você fazer a virtualização de uma máquina, de um sistema, e entregar esse serviço ao seu usuário. Você terá menos custos, já que você estará tendo todas essas máquinas aglomeradas dentro de um único servidor físico, por exemplo. Então você precisa manter de forma física um único servidor, e ali você pode ter vários servidores virtuais rodando dentro dele e facilita então o serviço. Continuando no quadro, por que então utilizar a virtualização? Já adiantei aqui para você que é a relação de custos, tá? Você tem menos custos ao lidar com máquinas virtuais. Há também a diminuição de espaços físicos, pois normalmente há falta de espaço em ambientes corporativos para servidores, para grandes servidores, principalmente relacionado à refrigeração desses servidores. Rapidez na implantação, é bem fácil você configurar uma máquina virtual, muito mais fácil do que você configurar um servidor físico, uma máquina física, você não precisa fazer conexão de hardware e nem nada disso, é algo rápido e fácil. A redução de custos, economia de energia elétrica, já que você não vai ter várias máquinas físicas rodando, terá, por exemplo, apenas uma ou duas máquinas, e todas as outras diversas máquinas estarão de forma virtual, não consumindo então energia elétrica. E há também o aproveitamento da capacidade de computação e performance. Você consegue aproveitar melhor os recursos de um servidor físico, dividindo-os em várias máquinas. Pois bem, quando pensamos em virtualização, um conceito que vem à mente é relacionado à computação em nuvem. E quando você utiliza algum serviço em nuvem, você já está automaticamente utilizando algum nível de virtualização naquele serviço que você está utilizando. Tá? Então nós temos diversos serviços em nuvem, diversas empresas que fornecem soluções em nuvem, e quando você contrata uma solução desse tipo, você já está utilizando, de alguma forma, uma virtualização, seja a virtualização apenas de armazenamento, ou a virtualização de várias máquinas, virtualização de um servidor. Então há vários níveis de virtualização que serviços em nuvem geralmente oferecem para os usuários e para as empresas contratantes também. Vamos aqui no quadro ver então quais são os 3 principais níveis de virtualização que você pode encontrar. Temos a infraestrutura como serviço, onde a virtualização está relacionada apenas aos servidores, armazenamento e rede, tá? E você apenas gerencia o sistema operacional, biblioteca e aplicações. Temos também plataforma como serviço, onde aqui praticamente tudo é virtualizado, Os servidores, armazenamento, o SO também é virtualizado, bibliotecas. Então você não gerencia e não controla esses componentes. Você gerencia apenas a sua aplicação, você se preocupa apenas com ela, pois o resto já é virtualizado. E por fim temos o software como serviço. Você não gerencia nada, tá? Você apenas utiliza aquele serviço, que é, por exemplo, o e-mail.
Tá? Você apenas utiliza o e-mail, mas o servidor onde o e-mail está hospedado, o armazenamento que ele utiliza, a rede, o sistema operacional daquele servidor, as bibliotecas utilizadas para aquela aplicação rodar e as aplicações que rodam em cima desse e-mail, todas elas são virtualizadas. Então você não precisa se preocupar com nenhum aspecto, você apenas utiliza esse serviço. Então temos esses três níveis de virtualização quando pensamos em computação em nuvem, que é um aspecto onde a virtualização está bastante presente. A arquitetura de máquinas virtuais, vamos ver aqui que nós temos um componente principal quando falamos de máquinas virtuais, que é o Hypervisor. Esse é o componente responsável por fazer a utilização dos recursos físicos da máquina hospedeira e transformá-los em recursos virtuais para as máquinas virtuais, né? Transformar esses recursos, o recurso físico, o processamento, a memória, em processamento, memória e armazenamento de forma virtual para ser utilizados nas virtualizações. Vamos aqui no quadro, vemos algumas características do Hypervisor. Ele é um software, então, que permite emular uma máquina física. Então, a virtualização está relacionada com emulação. Tá? Se você é, por exemplo, um desenvolvedor Android, e você, na hora de testar a sua aplicação, há plataformas de desenvolvimento que possuem emuladores de um smartphone Android, por exemplo. Smartphone, um tablet. E isso é uma forma de virtualização. Tá? Então, o Hypervisor, ele é responsável por desacoplar a máquina física da virtual, tá? Bem como alocar os recursos da máquina física para serem utilizados pela máquina virtual de acordo com as necessidades daquela máquina. As necessidades quem define é você. Você define o processamento, o tipo de processamento que aquela máquina virtual terá. Você define a quantidade de memória, a quantidade de armazenamento. E alguns exemplos de softwares para a máquina virtual são o VirtualBox, é um dos mais comuns, juntamente com o VMware. E também temos o QEMU, que ele é um emulador próprio do Android Studio. O Android Studio é uma ferramenta de desenvolvimento Android que possui um emulador próprio. Seguindo aqui, nós podemos então instalar várias máquinas virtuais em uma única máquina física. Mas, claro, você deve ficar atento às limitações da sua máquina física, tá? Limitações de processamento, de RAM e armazenamento. Pois, claro, as máquinas virtuais, elas consomem todos esses recursos aqui, que são recursos físicos da máquina hospedeira. E as máquinas físicas, elas são chamadas de hosts comumente. Tá? Não é utilizado tanto o termo em português, utilizamos mais o termo em inglês, hosts. E as máquinas virtuais são chamadas de guests, que são os convidados. Então, essa é uma ilustração de como fica, né, toda a arquitetura de uma máquina virtual. Como isso funciona? Nós temos aqui a máquina física, e na máquina física temos os diversos recursos dessa máquina. Temos o processador, a sua RAM, os drivers de rede, controlador USB, a placa de rede. E o Hypervisor, no caso aqui do VirtualBox, por exemplo, ele vai fazer a alocação desses recursos em recursos virtuais para essa máquina virtual com o sistema operacional virtual. Então ele faz essa conversa entre o sistema operacional da máquina virtual com os recursos da máquina física, tá? Para que esse sistema operacional consiga então operar nessa máquina virtual. E aí, em cima desse sistema operacional dessa nossa VM, dessa nossa máquina virtual, temos os diversos programas que estão rodando nesta máquina virtual. Essa ilustração é bem simples, mas só para você entender aqui a função do Hypervisor. Ele fica então como sendo uma camada intermediária entre o hospedeiro e o sistema operacional convidado, de forma que ele consiga conversar com o sistema operacional hospedeiro para conseguir alocar todos os recursos físicos e transformá-los em recursos virtuais para utilização na máquina virtual. Vamos aqui no computador rapidamente. Eu gostaria de mostrar para você como é o VirtualBox e como você pode configurar os recursos
de hardware, tá? Os recursos de hardware e recursos virtuais. Vejamos aqui, eu tenho uma máquina virtual Linux, a distribuição Debian, e tenho uma outra máquina virtual Ubuntu. Veja que aqui eu tenho informações gerais do meu sistema, tá? Qual que é o sistema operacional dessa máquina, qual que é a memória base que eu defini para esse sistema utilizar, tá? Temos aqui a memória de vídeo, tudo isso aqui você pode configurar. O adaptador de rede. E se entrarmos aqui nas configurações dessa máquina, você verá todos os sistemas físicos que são virtualizados, tá? O sistema aqui relacionados ao processador e a placa-mãe, como por exemplo a memória RAM, a ordem de boot, tá? Tudo isso, que todas as características de uma máquina física, nós temos elas emuladas aqui em uma máquina virtual. O chipset do processador, a velocidade do processador, quantos núcleos o processador terá, tá? Ele indica aqui alguns limites, como por exemplo, se eu utilizar mais do que 2 núcleos, a minha máquina, que possui 4 núcleos, ela pode não aguentar essa máquina, pode causar lentidão. Então temos várias configurações interessantes aqui. A memória de vídeo também você pode configurar. Armazenamento você pode configurar aqui, eu tenho um HD virtual, aqui eu tenho um drive de CD virtual, onde eu tenho uma ISO inserida nesse drive de CD. Controladores de áudio, de rede, tá? Então você pode virtualizar todos esses aspectos e assim ter aqui uma máquina completa rodando de forma virtual no seu outro computador, na sua máquina hospedeira. E você pode ter várias máquinas assim, desde que, claro, a sua máquina, né, ela aguente esse processamento, né, que as máquinas virtuais elas vão utilizar recursos físicos para transformá-los em recursos virtuais. Vamos resolver nessa situação um problema e por meio da sua resolução veremos alguns exemplos da utilização de virtualização no dia a dia, tá? No mercado ou até mesmo em ambientes domésticos. Vamos aqui no quadro ver a descrição da nossa situação. Começamos aqui sabemos que no mundo corporativo moderno a virtualização está presente em 5 áreas distintas, tá? Principalmente nessas áreas: servidores, storage, que é relacionado ao armazenamento, área de rede, aplicações e desktops e containers. Então a sua tarefa nessa situação problema é elaborar um relatório citando exemplos de cada uma destas áreas. E começamos já a resolução vendo aqui a questão da virtualização em servidores. Tá? Esta virtualização de servidores é geralmente utilizada para se executar vários SOs em um mesmo hardware. Tá? Então temos alguns exemplos: o VMware vSphere, o Microsoft Hyper-V, tá? A própria VirtualBox é uma forma de virtualizar servidores. E nós temos aqui também, é interessante citar que a AWS, que é a solução em nuvem da Amazon, ela possui um componente chamado de EC2, que ele faz a virtualização de várias máquinas. Então você pode ter servidores virtuais hospedados na nuvem da AWS, por exemplo, e todos esses servidores são hospedados em um servidor físico que a Amazon tem, mas você pode ter ali nela, por meio desse recurso EC2, vários servidores, várias máquinas, você define o sistema operacional, a memória, o processamento e tudo mais, e assim você pode ter várias máquinas ou vários servidores rodando na nuvem de forma virtual. Continuando no quadro, temos a virtualização de storage, que é a virtualização de armazenamento. Tá? Ela pode ser feita por meio do VMware vSAN. E alguns storages físicos que possuem tecnologia de virtualização, alguns exemplos aqui. E por fim, temos aqui, ainda falando da AWS, temos o EBS, que é o sistema que a AWS possui para ajustar tamanho de armazenamento e performance sob demandas, mascarando o hardware físico, onde
onde ele está hospedado, tá? Então, pelo armazenamento de storage, a virtualização de storage, você pode utilizar vários hardwares físicos, por exemplo, como um só, e ter um grande armazenamento virtual formado de vários pequenos armazenamentos físicos. A virtualização de rede é utilizada para separar uma camada física de rede, um conector, por exemplo, em diversas camadas lógicas, tá? Para fins distintos. Como, por exemplo, você pode, na virtualização de rede, criar uma VLAN, que é uma rede local virtual. E essa VLAN você pode, por exemplo, isolar e priorizar o tráfego específico. Por exemplo, isolar um tráfego VoIP, uma VLAN para isolar o tráfego de banco de dados, uma outra VLAN para isolar o tráfego de redes de backup, entre outros. Uma forma aqui de se utilizar essa virtualização é por meio do VMware NSX. A virtualização de aplicações, ela realiza uma abstração do SO e bibliotecas e drivers. Então, existe uma camada de software dentro do SO que ele vai evitar que você instale e valide todas estas bibliotecas necessárias para que essa aplicação rode, tá? Isso é interessante, pois facilita o processo, Você não precisa, quando você vai compartilhar uma aplicação, por meio dessa abstração das bibliotecas do SO, você não precisa, para fazer essa aplicação rodar, instalar todas as bibliotecas, fazer as validações, instalar, por exemplo, num sistema operacional adequado aquela aplicação. Então, quando você faz a virtualização, todo o sistema operacional e as bibliotecas são feitos de forma abstrata. Então, eles ficam abstratos para quem está utilizando essa virtualização da aplicação. Então, fica muito mais intuitivo utilizá-la. Continuando, temos a virtualização de desktop, onde nós executamos um sistema operacional. Desktop é uma máquina virtual. Essa utilização que você pode utilizar, por exemplo, na sua casa, utilizando o VMware Player, ou em redes corporativas temos o VMware Workstation também. E por fim, a containerização, onde nós temos aplicativos que executam em ambientes isolados dentro de um sistema. E o principal deles é o Docker. Tá? A containerização, ela é uma forma avançada de virtualização de aplicação. Na virtualização de aplicação, você tem uma abstração do SO e das bibliotecas. A containerização é basicamente isso, mas temos alguns conceitos mais avançados relacionados a ela que a diferem de uma virtualização de fato. Mas, a fim da nossa situação problema, resolvemos ela e elaboramos então esse relatório com as principais soluções nos diversos tipos principais de virtualização de sistemas. A containerização é uma forma de virtualização, elas estão intimamente relacionadas, mas vamos ver aqui que há algumas diferenças específicas entre elas. Vamos aqui no quadro. Começando aqui, a containerização, então, ela é muito popular, justamente porque ela traz uma facilidade e uma flexibilidade na implantação de sistemas, tá? Ela dá suporte para o funcionamento de uma aplicação e ela pode ser considerada a emulação da nossa aplicação. Tá? Na containerização, então, não temos a virtualização dos recursos de hardware de uma forma mais completa, como nós temos na virtualização. Então, quando a aplicação ela é executada através de um container, ela tem todas as bibliotecas e todos os elementos necessários para o funcionamento disponível dentro do container. Tá? Então, este próprio container, ele faz essa abstração das dependências que a aplicação possui para que ela possa ser executada dentro daquele container de forma direta, sem que você precise instalar nada a não ser a própria aplicação. Tá? Então, para você utilizar a containerização, você precisa ter um sistema que dá suporte a esse tipo de tecnologia. Continuando aqui no quadro, a containerização, por definição, ela permite a criação de ambientes virtuais isolados. Tá? Isolados porque eu não tenho um ambiente virtual completo, com SO, com memória RAM virtual, com processamento virtual, armazenamento virtual e tudo mais. Então, são ambientes isolados e
independentes para que as aplicações possam se utilizar deles. É similar ao resultado do uso de máquinas virtuais, tá? Porém, os containers são mais leves do que as máquinas virtuais e possuem também uma arquitetura mais otimizada. Está entre as principais tendências de TI hoje em dia a utilização dos containers, justamente porque é mais leve, é menos custoso e possui uma arquitetura mais otimizada. Uma das vantagens é que a containerização simplifica a aplicação da metodologia DevOps e facilita todo o desenvolvimento. E o Google também ele utiliza bastante este tipo de tecnologia. Então, qual a diferença entre containers e máquinas virtuais? Tá? Em containers não há, obrigatoriamente, você pode realizar, você tem essa possibilidade, mas não é obrigatório que você instale um sistema operacional completo. Tá? Você aproveita as bibliotecas do sistema operacional hospedeiro. Os containers, eles ocupam menos espaço em disco e eles consomem menos RAM e processamento do que as máquinas virtuais. Há um baixo acoplamento entre containers. Acoplamento entendemos por dependência entre esses containers. E há uma facilidade de migração entre provedores de cloud computing. A ideia aqui, quando nós falamos de containers, é empacotar a aplicação em produto de fácil instalação. Tá? Então nós temos aqui ali a nossa aplicação empacotada dentro de um container. Esse container já possui todas as bibliotecas e dependências para que essa aplicação funcione. Então ela é muito mais fácil de se instalar. Você não precisa, ao instalar essa aplicação, você não precisa instalar todas as bibliotecas, todas as dependências, todos os softwares que ela depende para funcionar. Já está tudo dentro de um pacote simples, fácil e rápido de instalar. E ainda, além do mais, você pode ter vários containers em uma mesma máquina. Tá? Então, essa é uma outra vantagem perante as máquinas virtuais. Continuando aqui no quadro, para finalizar aqui, nós temos que as máquinas virtuais, elas utilizam o hypervisor como a camada intermediária entre o SO hospedeiro e o SO convidado, tá? Para fazer a alocação dos recursos físicos em recursos virtuais. Já os containers, nós temos o que nós chamamos de container engines ou container daemons, tá? Tem essas duas nomenclaturas. E aqui nós temos o Docker. Ele é uma ferramenta para se trabalhar com containers. LXD, aliás, é o Linux Container, as próprias distribuições Linux possuem uma forma nativa de se trabalhar com os containers por meio do LXD. Temos o RKT, Mesos e Windows Server Containers também como outros tipos de soluções para se trabalhar com containers. Tá? Então, o que eu quero que você tenha em mente ao final aqui é que os containers, então, eles fazem esta abstração das dependências e bibliotecas que uma aplicação utiliza. Eles fornecem um produto fácil, de fácil instalação e fácil utilização. Você não precisa configurar todo um sistema, um sistema operacional, uma máquina virtual completa para utilizar uma aplicação. Você apenas tem a aplicação isolada que utiliza os recursos do próprio sistema operacional hospedeiro, as próprias bibliotecas que o sistema operacional hospedeiro possui. Isso facilita bastante, né? Otimiza a utilização dessa aplicação e também diminui os custos e a agilidade na utilização desse tipo de tecnologia e processo. Como são chamadas as máquinas virtuais ou computadores virtualizados? Vou deixar aqui essa interação e também, se você tiver alguma dúvida, envie ao chat que logo eu volto para responder essa interação e também as dúvidas que vocês tiverem.
Bom, como são chamadas as máquinas virtuais, as máquinas convidadas? Elas são chamadas de guests, são as máquinas que são as máquinas convidadas dentro de um hospedeiro. Lembrando que as máquinas virtuais, elas possuem 3 componentes. A máquina convidada, que é a própria máquina virtual ou uma aplicação, tá? Temos também a camada de virtualização, que é o hypervisor, e por fim temos a máquina hospedeira, o host, que é a máquina física onde ela vai hospedar, vai ter ali dentro dela todas as diversas máquinas virtuais, todos os diversos convidados rodando de forma virtual por meio da virtualização dos recursos de hardware, que quem faz esse gerenciamento é a própria camada intermediária, o hypervisor. Não tivemos nenhuma dúvida ainda, mas qualquer dúvida, fique à vontade para enviá-la aqui para a nossa aula. Então vamos continuar essa nossa aula falando um pouco mais sobre a containerização. A orquestração de containers é algo fundamental quando trabalhamos com containers, porque com container é possível que você divida uma aplicação ou partes de um sistema em partes menores, tá? Pois assim fica mais fácil gerenciar cada uma dessas partes de forma individual. Porém, quando pensamos em gerenciar todas essas partes, essas divisões, de uma forma geral, de uma forma envolvendo todas elas, precisamos de uma forma facilitada também para envolvê-las, para conectá-las. E é aí que entra a orquestração de containers. Nós vamos ver aqui alguns conceitos no quadro. Quando pensamos em containerização em sistemas distribuídos, nós temos que os sistemas distribuídos eles fazem uso extensivo desse recurso, tá? Quando nós falamos em microserviços, que é justamente essa divisão de um serviço em diversos serviços menores. Isso traz um baixo grau de dependência entre os componentes do sistema, tá? Isso causa um impacto menor quando há mudanças nesses serviços. Quanto menores são as partes, é mais fácil entendê-las. Então, por isso que é interessante utilizar esse contexto de microserviços e a containerização possibilita isso. Cada microserviço, então, pode ser executado e escalado de maneira concorrente e independente entre si, tá? De forma que nós temos um baixo acoplamento entre esses microserviços. Eles trabalham de forma independente entre as equipes de trabalho. E em cada microserviço nós podemos associá-lo a um container diferente. Essa figura vai ficar um pouco mais fácil de você entender. Nós temos 2 tipos de aplicações, as aplicações monolíticas e aplicações orientadas a microserviços. Em uma aplicação monolítica, nós temos os serviços como algo único. Então nós temos aqui um serviço de interface web, um de lógica de negócio e um serviço de dados. E dentro de cada um desses 3 serviços nós temos várias partes implementadas dentro dele, mas que estão sendo tratadas de forma única, tá? Porém, quando nós temos microserviços, vários microserviços, cada um pode representar um ou mais containers, um ou mais partes daquele serviço maior. Por exemplo, a interface web, ela pode ter um microserviço relacionado ao conteúdo da página e outro relacionado à autenticação dos usuários. A lógica do negócio pode ser subdividida em controle de compras e relatórios. E os dados podem ser divididos em banco de dados do usuário e banco de dados dos produtos. Dessa forma, quanto menor as partes, é mais fácil entender cada uma delas. Você concorda comigo que entender essa parte aqui, interface web, de uma forma geral, é muito amplo. É mais fácil você dividir. Então temos aqui um microserviço relacionado apenas ao conteúdo da página e outro apenas à autenticação. Fica mais fácil dividir, entender e gerenciar cada uma dessas pequenas partes. Porém, quanto mais partes eu tenho, né, considerando que cada um desses microserviços eu aloco em um container, eu vou tendo cada vez mais containers. Então,
Quando eu tenho muitos containers, eu preciso de uma forma de trabalhar com eles, organizá-los de uma forma facilitada, para que eles possam trabalhar corretamente e não vire uma bagunça, uma confusão ali entre os serviços, eles não haja conflitos entre eles na execução de cada um. E para isso nós temos a orquestração de containers, que é uma forma de se gerenciar, de se manipular, né, de controlar todos esses diversos containers que você pode ter rodando em uma aplicação. Vamos aqui no quadro. A orquestração de containers, então, ela é uma forma de gerenciar dezenas ou centenas de containers de maneira isolada. Tá? Aliás, quando você pode gerenciar, né, com a orquestração dezenas ou centenas de containers, justamente porque gerenciar tudo isso de forma isolada é muito trabalhoso. Tá? E como nós sabemos que uma aplicação ela é composta por vários microserviços e cada microserviço é representado por um ou mais containers, precisamos desse tipo de ferramenta, tá? Que é a ferramenta de orquestração de containers, onde por ela é possível criar novos containers, gerenciar cada um deles, ou todos de forma geral, e também realizar a remoção de containers. Por exemplo, o Google tem a solução Kubernetes para realizar essa orquestração, e o Docker tem uma ferramenta de orquestração nativa chamada de Swarm. Vamos entender aqui como funciona a orquestração de containers no Docker. Nós temos aqui o Swarm, tá? Todo esse retângulo maior é o orquestrador de containers do Docker. Nós podemos considerar isso um cluster. Por quê? Porque nós temos vários nós operando aqui dentro, sendo que nós temos um nó mestre que gerencia vários nós escravos. E nesses nós escravos, eles podem rodar uma aplicação de maneira integrada e distribuída. Como, por exemplo, aqui eles estão rodando uma aplicação Nginx, tá? Um servidor web. E aqui, então, temos várias partes desse servidor web rodando cada parte em um nó escravo. E quem gerencia, quem vai rodar cada uma dessas partes é o nó mestre. Então eu tenho aqui 3 instâncias desse servidor web Nginx e cada instância está em um nó. Então isso é interessante porque se um nó falhar, por exemplo, o servidor não vai cair, pois eu tenho ainda 2 instâncias rodando em outros 2 nós. E você pode observar aqui que em laranja nós temos o container. Então aqui temos o container desse servidor web, e esse container, dentro dele contém todas as bibliotecas e dependências necessárias para que esse servidor web funcione. E esse container fica dentro de uma máquina virtual, por exemplo, pode estar dentro de uma máquina física, não tem problema, mas nós podemos ter vários containers dentro de um nó, e cada container pode estar relacionado a um serviço ou uma aplicação diferente. E eles podem, inclusive, estar trabalhando de forma distribuída. Eu posso ter várias instâncias de uma mesma aplicação e cada instância terá os seus respectivos containers. Então, a orquestração de containers vem para auxiliar o gerenciamento e o controle desses diversos containers, diversos nós que estão trabalhando de forma distribuída com a containerização. A plataforma Docker é uma plataforma bastante comum e simples de se utilizar para se trabalhar com a containerização. Vamos ver aqui então algumas questões básicas dessa plataforma, qual a sua grande vantagem, como nós podemos utilizá-la para a containerização. Vamos lá no quadro? Começando pelo que é o Docker. O Docker ele é um framework de containerização que permite criar ambientes de desenvolvimento comuns para times de desenvolvimento e infraestrutura, de maneira que possamos fazer o deploy, a implementação das nossas aplicações, com maior facilidade, de forma automatizada. Ele faz o isolamento de recursos do kernel do Linux, onde cada container é executado em um processo separado, tá?
Esse processo, então, consome os recursos nativos do hardware do sistema sem a necessidade de se utilizar a virtualização. Tá? O processo ele é virtualizado, mas o processamento não é virtualizado. Tá? Repetindo, o processo para a utilização de uma aplicação dentro de um container, ele sim é virtualizado. Mas o processamento que aquela aplicação utiliza para estar rodando, isso não é virtualizado. Utiliza o próprio processamento do sistema onde o Docker está rodando. Tá? Então, para se trabalhar com esse framework, você, claro, precisa tê-lo instalado em seu sistema e algum outro sistema que vai utilizar os seus containers, as suas aplicações containerizadas, eles precisam também ter suporte ao Docker. Continuando aqui no quadro, ficar um pouco mais fácil de você entender o Docker e por que é interessante utilizá-lo. Imagine então que você fez o desenvolvimento de uma aplicação no sistema operacional Windows 10. E essa aplicação utiliza um banco de dados MySQL, utiliza a API Node.js e tem um site relacionado a ela em PHP. Além de outras diversas aqui dependências, tá? Então você tem aqui que o Node na versão 10 você utilizou o MySQL 5.7, o PHP 7.2 e diversas outras dependências, libs e o servidor web Apache. Em seguida, você tem vários desenvolvedores que vão trabalhar com essa sua aplicação, que estão trabalhando no seu time. Esses desenvolvedores, cada um tem um sistema operacional diferente. Um tem Windows, outro tem Mac e outro tem um Ubuntu. O que acontece aqui? Acontece que, para que cada um desses desenvolvedores possam trabalhar com essa sua aplicação que você iniciou o desenvolvimento no Windows 10, com todas essas dependências, eles precisam instalar todas elas nessa máquina. Só que, veja bem, o Dev 1 ele possui o PHP 5 na máquina dele. E o Dev 3 aqui, ele possui o MySQL 5.1. Então, temos aquele problema de, na minha máquina não funciona. Tá? Pois a diferença entre as libs, as bibliotecas, né, e as versões dos programas que ele utiliza para trabalhar com essa aplicação. Tá? Então o Docker ele vem para simplificar tudo isso. Pois o que acontece? Quando você desenvolve então uma aplicação em um container, você pega todas essas dependências que estavam no slide, o Node.js na sua versão 10, o MySQL na versão 5.7, o PHP. Você pega todas essas dependências, você encapsula todas elas dentro de um container e você desenvolve a sua aplicação ali. Quando você vai repassar essa aplicação para continuar o desenvolvimento entre os outros desenvolvedores da sua equipe, por exemplo, eles podem trabalhar com containers, ter ali o Docker instalado na máquina deles, ter suporte a essa plataforma, e aí você passa apenas a sua aplicação com o container. Quando eles recebem esse container, já tem no container todas essas bibliotecas e as versões corretas que a sua aplicação utiliza. E assim ele pode continuar trabalhando ali normalmente, independente do sistema operacional nativo que ele tenha, ou independente da versão do MySQL, do PHP ou do Node, por exemplo, que ele tem instalado na máquina dele. Então facilita muito mais o desenvolvimento e a utilização também dessa aplicação por parte dos usuários, quando ela for distribuída para usuário comum, usuário final também, por exemplo. Continuando no quadro, por que então você deve utilizar Docker ainda? Veja que em uma máquina virtual, nós temos a utilização do hypervisor para realizar a interface entre o sistema operacional do host e as máquinas virtuais. Então nós temos em uma máquina virtual o app, um aplicativo rodando, por exemplo, o Node rodando aqui, as próprias bibliotecas naquela máquina virtual e o seu próprio sistema operacional. Porém, nos containers eu não tenho a necessidade de ter um SO, tá? Eu só tenho apenas a definição de bibliotecas e a própria aplicação dentro daquele container, a própria dependência para que a minha aplicação possa rodar ali dentro. Então,
um container rodando uma SQL numa versão específica, com todas as bibliotecas necessárias, eu posso ter uma aplicação ali dentro desse container, rodando de forma facilitada, sem que eu precise instalar um sistema operacional, ter todo esse processo completo de se configurar uma máquina virtual, instalar o sistema, tá? Então fica muito mais intuitivo a utilização de containers e facilita mais o trabalho. Claro que os containers não substituem totalmente as máquinas virtuais. As máquinas virtuais são, sim, muito importantes em diversos casos, na criação de servidores virtuais, de redes virtuais também, armazenamentos virtuais, mas o container, para algumas aplicações de forma específica, eles são muito mais bem-vindos do que uma máquina virtual. Então depende do que você irá utilizar, depende do que você precisa. Tá? Você precisa analisar as suas necessidades e aí você escolhe qual é a melhor tecnologia, virtualizar ou utilizar os containers. Vamos conhecer nessa situação problema a plataforma Docker. Então, nós temos uma situação simples aqui para que você possa explorar essa plataforma de uma forma facilitada. Vamos aqui no quadro. A nossa situação problema se resume, então, ao fato de que você trabalha em uma empresa que passará a utilizar o framework Docker no desenvolvimento de aplicações distribuídas, utilizando, claro, aqui a containerização. Então, sendo assim, você precisa se especializar no assunto. Então, sua tarefa aqui é conhecer a plataforma Docker e os seus principais comandos básicos. Como que isso pode ser feito? Eu tenho aqui os links que você precisa acessar para trabalhar com Docker. Então, o Docker ele pode ser instalado no sistema. Tá? Ele deve ser instalado para que o sistema tenha suporte à utilização de containers. Mas para que você possa entender apenas como a plataforma funciona, basta que você acesse o site do Docker, faça o cadastro, é grátis, é rápido, e por meio desse cadastro você pode acessar o ambiente Play with Docker. Esse é um ambiente web, ele roda diretamente no navegador, sem necessidade de instalar nada, e nele você pode utilizar todas as funções do Docker como se você tivesse ele instalado na sua máquina. Tá? E aqui temos alguns comandos do Docker que eu vou demonstrar aqui no computador logo mais, que eu listei aqui só para você já visualizar e ter um registro de todos esses comandos principais necessários quando você for trabalhar com Docker, tá certo? Por exemplo, listar imagens, baixar imagens, apagar imagens, criar e iniciar um container, criar um container e excluir também um container, listar, apagar e obter o IP de um container. Tá? Então aqui temos as funções, vamos olhar algumas delas direto na plataforma Play with Docker. Então vamos aqui comigo no computador. Então vejamos como funciona o Docker. Como eu mencionei, você precisa realizar um pequeno cadastro aqui no site docker.com para que você tenha acesso à plataforma Play with Docker. Então nessa plataforma você faz o seu login e clica em Start. Ao clicar em Start, você será redirecionado para o ambiente Docker. Tá? Veja que você tem um horário limite para utilizar essa sessão, mas é totalmente grátis. E aí você começa aqui adicionando instâncias. Os containers eles são executados dentro de máquinas, dentro de sistemas operacionais, já que o container eu não tenho uma virtualização de um sistema operacional, eu virtualizo apenas as bibliotecas e dependências. Então você precisa adicionar instâncias. Instâncias aqui são máquinas virtuais. Então aqui eu tenho uma máquina virtual chamada de Node 1. É o meu nó1 com o seu IP específico. E aqui é o meu ambiente sandbox do Docker. Então aqui eu estou dentro dessa máquina, desse nó1, e aqui eu posso trabalhar com Docker. Tá? É como se você tivesse o Docker instalado no seu computador e quando você executa ele, você pode ter acesso a todas essas funcionalidades. Vamos começar aqui entendendo a questão das imagens. Tá? Se você utilizar o comando Docker Images, ele te dá aqui
o repositório, tag, o ID da imagem, quando ela foi criada e o seu tamanho. O que são as imagens? Imagens são imagens de serviços, de dependências, de bibliotecas que você pode inserir no seu container, que é a forma com que você abstrai as dependências de uma aplicação que você está desenvolvendo. Tá? No site do Docker, nós temos aqui o Docker Hub. O Docker Hub, você pode buscar diversos tipos de imagens. Então, nós temos imagens do MySQL, imagens da linguagem Python, do sistema operacional Ubuntu, imagem do sistema Apache, tá? Temos várias imagens que você pode inserir no seu container. Então, se você insere, por exemplo, uma imagem do MySQL aqui dentro do seu container, o que acontece? Você pode trabalhar realizar alguma aplicação utilizando o MySQL. É como se você estivesse instalando, entre aspas, o MySQL dentro do Docker. Continuando, então, aqui, vamos ver uma forma de trabalhar com as imagens. Há o comando docker search e o nome da imagem. Eu vou procurar uma imagem do Node.js. Ele vai te dar aqui uma lista de várias opções de imagens. Nós temos aqui a imagem Node, que é a imagem do Node.js. Dá uma pequena descrição, tá? E aí você pode instalar essa imagem no seu sistema. Para instalá-la, você utiliza o comando docker pull e o nome da imagem, Node. Espera algum momento, que ele vai fazer a extração, o download dos arquivos. Mais alguns instantes, enquanto ele extrai todos os arquivos dessa imagem. E aí, dessa forma, após todo esse processo, você terá a imagem do Node rodando no seu container. No seu nó. Nós ainda não criamos nenhum container, tá? Então, agora, se eu utilizar novamente o comando docker images, veja que eu tenho a imagem do Node. Tá certo? Uma outra imagem aqui, para criar... então, antes disso, para que você possa criar, então, um container, você precisa sempre de uma imagem. Você vai criar um container em cima da imagem do Node.js. Ou você pode pôr outras imagens também dentro do mesmo container, por exemplo. Tem um exemplo aqui no Docker, que é o famoso Hello World, de todas as linguagens de programação. Eu vou executá-lo aqui. Hello underline world. Quando você... Quando você utiliza o comando docker run, você está executando uma imagem. Tá? Então, estou executando a imagem Hello World. É uma imagem que já está no servidor do Docker. Porém, ele vai tentar rodar, ele vai ver se ela está na sua instância, nesse seu nó. Ela não está. Então, ele faz a instalação dessa imagem. Tá? Ele pega essa imagem, coloca no seu sistema e a executa logo em seguida. E a execução dessa imagem, ela apenas dá uma breve mensagem aqui sobre o Docker. Tá? E aí, você, ao utilizar o comando docker ps, ele é o comando que lista todos os containers ativos. Tá? Quando esse Hello World foi executado, quando ele foi executado, ele gerou um container para que o Hello World, essa imagem, fosse executada. Porém, ela chegou ao seu final, né? A única finalidade dela era exibir esse texto, e o container foi encerrado. Por isso que está vazio aqui. Mas se você utilizar o comando docker ps-a, você tem a visualização de todos os containers que rodaram no seu sistema. Temos aqui o container com esse nome, com esse ID, e rodou utilizando a imagem Hello World, tá? Que foi o que nós fizemos aqui anteriormente. E você pode, por meio do comando docker rmi, remover uma imagem. Então, vou remover a imagem Node. Foi removida. Agora, se eu utilizar o comando docker images, veja que eu só tenho a imagem Hello World, não tenho mais a imagem Node. Uma forma aqui também em containers, você pode utilizar imagens de sistemas operacionais. Por exemplo, docker run
-it -d Ubuntu. Eu vou trazer aqui uma imagem do sistema Ubuntu aqui para o meu sistema, para a minha máquina, para criar um container com ele. Ele vai fazer a extração e o download aqui. Nós já temos aqui a imagem Docker Images. Temos aqui uma imagem do Ubuntu. Então vamos executá-la. Então nós temos esse Ubuntu aqui já no nosso sistema. Vamos ver os nossos containers. Agora nós temos o container com este ID rodando um Ubuntu, né? Temos um container ativo e dentro dele o sistema operacional Ubuntu. Então você não precisa colocar apenas instâncias de sistemas. Você pode colocar também, você não pode colocar biblioteca, não precisa colocar apenas bibliotecas. Você pode colocar também sistemas operacionais completos dentro de um container. E a partir disso você pode acessar esse sistema operacional de forma direta, como por exemplo, por meio de um Docker attach e o ID desse sistema operacional, desse container. Vamos aqui pegar o ID dele, copiar, vamos colar ali. Você entrou nesse Ubuntu e aqui você pode, por exemplo, dar um ls, ele vai te dar todas as pastas dentro do nó raiz. E assim você pode trabalhar com esse container, tendo um sistema operacional dentro também, por que não? Então são as várias possibilidades que você possui ao se trabalhar com o Docker e a containerização. E com isso resolvemos a nossa situação problema e podemos ter uma visão geral de como funciona essa plataforma. Nessa situação problema, você vai ser convidado a iniciar um servidor web utilizando a containerização. Vamos aqui ao quadro ver a descrição. Você precisará orquestrar 5 réplicas de um servidor web Apache em um cluster de 3 nós utilizando o Docker Swarm. Docker Swarm, lembre-se que ele é o orquestrador de containers da plataforma Docker. Então esse tipo de configuração ele é utilizado em sistemas distribuídos para que os acessos a um website sejam balanceados, né? Então, caso ocorra algum problema em algum dos nós, a aplicação se mantém ativa, já que outro nó poderá realizar a aplicação, vai poder continuar executando essa aplicação, já que eu tenho várias réplicas em diversos nós. Sendo assim, vamos resolver essa situação problema na plataforma Docker utilizando o ambiente Sandbox, que é o Play with Docker, que é um ambiente web do Docker, sem que você precise instalar nada. Vamos aqui no computador, temos aqui o Play with Docker. Vamos então adicionar 3 instâncias, já que eu tenho que ter o meu servidor web rodando em 3 nós. Tá? Então eu vou criar aqui um cluster com 3 nós. Quando eu vou trabalhar com orquestração de containers, o que eu preciso? Ter um nó mestre. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é escolher um dos nós para ser o mestre. Eu vou escolher o nó 1, o node 1, e eu insiro o comando para transformá-lo em mestre. O comando é docker swarm init advertise addr e o IP da máquina que eu quero que se transforme em mestre. O IP dela é o IP do meu próprio nó aqui, 192.168.0.18. Feito isso, o swarm foi inicializado. Esse nó, ele é agora um nó mestre. E ele te dá um comando aqui para que você rode esse comando nos demais nós que você quer que se torne um nó escravo deste nó mestre. Tá? Então eu vou copiar todo esse meu comando aqui e vou executá-lo em cada um dos meus outros 2 nós que eu criei. Tá? Vamos executar primeiro no nó 2. Agora esse nó se juntou como um nó escravo, um worker. E agora temos aqui também no nó 3. Vou executar aqui e colar o comando novamente.
ele também agora é um worker. Agora que nós já criamos os workers e definimos o nó mestre, nós vamos criar o nosso servidor web Apache. Nós vamos criá-lo aqui no servidor mestre, tá? Vamos aqui então realizar a criação desse servidor com o comando docker service create. Aqui eu vou dar um nome para esse servidor, eu vou chamá-lo de web. Eu vou publicá-lo na porta 80, então ele vai funcionar por meio dessa porta. E eu vou definir aqui que eu quero 5 réplicas desse meu servidor web. E qual que é o servidor? É o servidor Apache. E qual é o nome da imagem do servidor Apache no Docker? É HTTPD. Então, quando eu executar esse comando, ele vai verificar se o meu sistema possui a imagem, se o meu nó possui a imagem do Apache instalada. Se não, ele vai buscar essa imagem, instalá-la em todos os nós, tanto no nó mestre quanto nos nós workers. E a partir disso já vai alocar cada uma das instâncias das 5 réplicas dentro dos meus sistemas, tá? Então veja aqui agora, ainda no nó mestre, eu vou rodar o comando docker service ps e o nome do meu serviço. O nome que eu dei, lembra que eu dei o nome web. Ao rodar aqui, só um momento, vamos lá. Ao rodar aqui, veja que ele dá todas as instâncias, todas as réplicas, e ele mostra em qual nó que essa réplica está rodando. Veja que no nó 1, que é o nó mestre, eu tenho apenas uma réplica, que é o web 2. Tá? No nó 2 eu tenho o web 3 e o web 5. E no nó 3 eu tenho o web 1 e o web 4. Se eu vier aqui em docker ps, ele lista o container que está rodando aqui nesse nó. Eu tenho apenas um container, que é o container HTTPD, relativo a essa réplica que está rodando aqui no nó 1. Se eu vier nos outros nós, no Node 2, veja aqui, Docker Images, ele tem a imagem do servidor Apache, que foi o servidor que alocou para ele. Ele não tinha inicialmente quando ele foi criado. E se eu utilizar o comando docker ps, veja que eu tenho 2 containers aqui. Eu tenho este primeiro container relativo a uma réplica e esse outro container relativo a outra réplica que está rodando aqui neste nó. No nó 13 é a mesma coisa. Docker ps eu tenho outros dois containers que é relacionado às outras 2 réplicas. E você pode verificar aqui, ó, quando eu executei o sistema web aqui, ele trouxe aqui a opção da porta 80, que você clica aqui, você é redirecionado para o servidor Apache, tá? E ele vai te mostrar aqui que está funcionando, tá? Então essa é a mensagem padrão quando você configura um servidor Apache. Dessa forma, resolvemos a nossa situação problema. Espero que tenha ficado claro como fazer essa alocação de um serviço em diversos nós, sendo que cada nó pode ter vários containers e cada container roda uma instância, uma réplica desse servidor Apache, como nesse exemplo. Você sabe me dizer se os containers do Docker são seguros? Você tem alguma... você saberia, com base em tudo que nós estudamos, informar se são seguros ou não? O que você acha disso? Eu vou também olhar as interações do chat e logo mais eu retorno com a resposta e as dúvidas também, caso hajam dúvidas aqui no chat então.
Bom, respondendo à interação primeiramente, o Docker ele é seguro, porém você precisa prestar atenção onde ele estará rodando, tá? Pois o daemon do Docker ele necessita de privilégios de administrador, de privilégios raiz para poder rodar no sistema. Então você precisa ter cuidado quando você escolher onde o Docker estará rodando. Um daemon local ele vai ser um pouco mais difícil de ser invadido, de ser acessado, do que um daemon público, por exemplo, rodando em web service. Então, é relativa essa questão de segurança. Tivemos uma dúvida aqui também com relação a se os containers são mais fáceis de se utilizar do que máquinas virtuais. Isso também é um pouco relativo. O container é mais fácil justamente porque eu consigo encapsular todas as bibliotecas e dependências sem a necessidade de instalar um sistema operacional. Então, o desenvolvedor, ele, ao trabalhar com Docker dentro do seu ambiente de desenvolvimento, do ambiente de trabalho, você pode compartilhar essa aplicação em desenvolvimento sem que os desenvolvedores precisam ter as bibliotecas e componentes devidamente instalados e configurados nas versões corretas nas suas máquinas. Você apenas distribui pelo Docker e é fácil de se utilizar ali, não precisa ter várias versões de componentes e tudo mais. Porém, a máquina virtual ela também pode ter uma facilidade. Eu mesmo já utilizei essa questão da máquina virtual quando eu fui trabalhar em um curso eu fui realizar um curso de redes e eu precisei utilizar um simulador de rede. E me foi fornecido uma imagem de uma máquina virtual onde dentro dessa imagem já estavam configurados todo o simulador da rede e todas as dependências para que aquele simulador rodasse. Porém, eu precisei instalar essa máquina virtual no meu sistema. E essa máquina virtual, rodando essa aplicação de simulador de rede, ele, claro, consumia muita memória e muito processamento, pois eu tinha uma máquina virtual completa instalada no meu sistema, com sistema operacional, virtualização de processador, de memória, para rodar apenas uma aplicação. Foi fácil a instalação, porém foi custoso para a minha máquina rodar toda essa máquina virtual e toda essa virtualização de componentes. Se isso tivesse sido feito, por exemplo, por meio de Docker, eu poderia ter esse simulador rodando em containers e eu precisaria apenas trabalhar com o container que traz todas essas bibliotecas e dependências desse simulador de rede para que ele possa funcionar na minha máquina. Então, depende da aplicação, mas geralmente ele é mais fácil, pois ele tem ele é mais fácil de se distribuir do que uma máquina virtual. Você não precisa configurar toda uma máquina e ter um sistema operacional completo rodando para que a aplicação possa funcionar no seu sistema. Chegamos ao final da nossa aula, vamos recapitular os principais conceitos relacionados à virtualização e containerização. Vamos aqui no quadro. Então, de virtualização, o principal aqui que nós estudamos foi relacionado às máquinas virtuais, que elas possuem, então, 3 componentes. O host, que é a máquina física, que hospeda a nossa máquina virtual, as nossas várias máquinas virtuais, dependendo da aplicação. Temos o hypervisor, que é a camada de virtualização, que ela é intermediária entre o sistema operacional hospedeiro e os sistemas operacionais convidados nas máquinas virtuais. Lembrando que nós podemos virtualizar não só sistemas operacionais, desktops, mas também virtualizar armazenamento, virtualizar servidores, virtualizar redes e também virtualizar aplicações. E uma forma de virtualizar aplicações é utilizando a containerização, principalmente aqui com o Docker. Trabalhamos com a plataforma Docker, vimos algumas questões iniciais. Claro que não é possível trabalharmos de uma forma completa com o Docker, com a simulação de um sistema distribuído com o Docker, porém vimos as principais funcionalidades e como trabalhar com essa plataforma. Veja que ele é bem intuitivo de se utilizar, e quando você simula um sistema distribuído com o Docker, nós temos ali a possibilidade de criar várias instâncias de máquinas virtuais, e dentro dessas máquinas temos os containers rodando ali dentro com as diversas imagens, seja uma imagem de servidor web Apache, uma imagem do MySQL, entre outras diversas
imagens de bibliotecas e funcionalidades que você pode abstrair e encapsular dentro de um container. E aí quando você traz este container para o seu sistema, uma aplicação que utiliza essas funcionalidades desse container pode rodar independente do sistema operacional ou das versões que você tem instalado de forma nativa no seu sistema. Então facilita muito mais o processo de compartilhamento dessa aplicação e também facilita o processo de desenvolvimento. Pois bem, assim encerramos essa nossa disciplina. Agradeço a sua participação ao longo dessas 4 aulas. Espero que você tenha aproveitado bem cada um dos conceitos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Você pode enviar a sua dúvida ao seu tutor à distância por meio do ambiente virtual de aprendizagens. Eu ficarei muito feliz em trabalhar com ele para sanar todas as suas dúvidas. Agradeço novamente a sua participação e desejo a você bons estudos e nos vemos em uma próxima oportunidade.
解吧。